Bom dia, doutor Carlos Carvalho. Mais uma vez aqui na presença da revista Espaço Aberto e desta vez para a edição 24 da revista Espaço Aberto, que vai ser sobre Natal. E então convidamos o doutor e quero agradecer-lhe a sua presença mais uma vez. E vamos falar um bocadinho sobre Natal, a importância do Natal. Eu ontem estive às compras e o Natal é isto, doutor? Ora, muito bem. Bom dia a todos. É um prazer estar convosco outra vez aqui na revista e vamos sim falar do Natal. Compras. Bom, o Natal deve de ser premiado com compras como todos os outros dias do ano, porque acho que todos deveríamos comprar coisas que necessitamos ou que achamos importantes durante qualquer parte do tempo da nossa vida e não apenas no Natal. Ir às compras para fazer dádiva de presentes aos amigos, aos familiares, aos conhecidos, sem dúvida é interessante levar um miminho, mas será que temos todos o tempo de pensar em fazer um miminho a um amigo, a uma amiga, a um conhecido, uma conhecida, em qualquer outro tempo do espaço da nossa vida durante o ano? Não será importante que as relações interpessoais sejam mais fomentadas, mais ativadas, mais trabalhadas durante todos os outros dias do ano, e que é um bocadinho, portanto, quase segregacionista deixarmos as pessoas abandonadas, de certa forma, da nossa atenção, para só nos lembrarmos delas na época do Natal. É realmente nesta altura do Natal que há as campanhas de voluntariado, pedir donativos, atenção para com os animais. É só nesta altura, não é? Ou quer dizer, é mais intensificado nesta altura. E os animais e as pessoas carenciadas e tudo aquilo em que nos envolvemos realmente existem todos os outros dias, todo o outro tempo. E que fazemos? Será que a nossa consciência fica tranquila por darmos um prato de sopa a um mendigo no Natal, por lhe darmos uma roupa nova, por o convidarmos a um abrigo durante o Natal e deixá-lo ao frio da rua, ao abandono, todos os outros dias do ano? Dar um presente e alimentar as ilusões de uma criança pobre e com uma família com problemas apenas durante a época de Natal e esquecermos todos os dramas que essa criança tem? Será que a nossa atitude nessa altura é uma atitude bondosa ou não será uma atitude de grande maldade? Porque eu acho, visto pelos olhos da criança, é um desapontamento enorme a seguir à ilusão que lhe criamos dela ser importante e de lhe darmos toda aquela atenção que ela precisou e depois esquecermos que existiu. Certo. Há uma frase do Evangelho, o Evangelho, claro que eu falo do Evangelho de Jesus, porque também temos o Evangelho de Buda e não só.
Mas há uma frase do Evangelho que nos diz exatamente o seguinte: que quando deres algo, que a tua mão direita não saiba aquilo que fez a tua mão esquerda, e que a tua esquerda não saiba o que fez a direita. Ora bem, isto quer dizer que a gente não deve doar para aparecer, não deve doar para se fazer público, porque isso não é uma doação de coração, é uma doação de ego, é uma doação de vaidade, é uma doação não caritativa, é uma doação envenenada porque se faz por autopromoção. E isso não presta aos olhos da consciência, portanto, fraterna, da consciência divina. Portanto, o homem, o ser humano, deve efetivamente cuidar dos seus irmãos, aqueles que estão mais carenciados. Deve não só realmente cuidá-los no momento da aflição, mas sim orientá-los para que possam viver dignamente e sem aflições. É isso que deveria ser feito. E isso seria supostamente, numa sociedade bem constituída, estas pessoas deveriam ser encaminhadas para determinado grupo de assistência e encaminhadas institucionalmente de forma correta. E quando digo de forma correta, não me refiro à situação do que é feito, e sim para serem reabilitados a uma nova sociedade, porque uma sociedade sã não tem mendigos, uma sociedade sã não tem gente abandonada, uma sociedade sã tem pessoas todas felizes e equilibradas, com capacidade de se suprirem a elas próprias nas suas necessidades. Então, este é realmente o tempo de refletirmos o que é que nós somos, o que é que nós fazemos, como vivemos o nosso dia, quais são as obras que semeamos, porque dizemos nós que temos fé, porque vamos nós festejar um Natal em que colocamos um presépio, colocamos uma árvore enfeitada que importamos das tradições nórdicas. Por que fazemos tudo isso e deixamos de lado tanta coisa por fazer, tanta coisa importante que realmente nos identificaria como seres humanos? Porque dizemos que o somos, mas falta-nos alcançar a humanidade, o humanismo. Nesta altura, é verdade, nesta altura de Natal sente-se em simultâneo a união das famílias e a parte mais sensível das famílias, não é? E é a parte também às vezes mais mais complicada das características do ser humano. Certo. Por exemplo, temos pessoas que durante o ano lhes oferecem determinadas prendas, objetos, e que guardam e dizem: recebi, mas não gosto disto, vou guardar para no Natal dar a alguém. Ora bem, e depois, de vez em quando, e até como uma forma de represália
e sentimento de vingança pessoal, no Natal oferecem àquela pessoa que menos gostam e que cinicamente, com um sorriso, vão oferecer aquela prenda envenenada, porque é uma coisa que não gostam e que vão despachar para o outro que também não gostam da outra pessoa. É o tempo de muita falsidade, de muito cinismo. É um tempo em que realmente a maior parte das pessoas, para ser feito o rigor da mensagem crística que o Mestre Jesus deixou, elas estão a ponto de poderem levar, sim, com o chicote dos vendilhões do templo que ele realmente exerceu contra os que vendiam no templo. Exatamente. E estes merecem-no porque são vendilhões de uma falsa cristicidade, de uma falsa humanidade, de uma falsa amizade. São víboras disfarçadas de pombas. E isso é mau. Essa gente não presta nem no Natal, nem em dia nenhum do ano. Mudem, porque é o tempo de mudar. Exatamente. Aprendam a ser humanos. Nós estamos em tempos de grandes mudanças, não é? E de fazer uma nova aprendizagem. Doutor, como é que surge o Natal? Bom, o Natal cristão, católico, e o Natal ortodoxo são, portanto, feitos, celebrados sobre o nascimento de Jesus. Sendo que o Natal ortodoxo começa a 6 de janeiro. Pois. Não é na mesma data que nós celebramos. Esta data e esta festa é uma festa meramente pagã, que nada tem a ver com o cristianismo nem com o catolicismo e que já existia milénios atrás, que é uma festa ligada com a natureza e os ciclos da natureza, portanto, dos solstícios. Duas grandes festas eram celebradas, uma no solstício de verão e outra no solstício de inverno. Grandes festas pelos sacerdotes tradicionais, que eram mantidas com as conexões do sol, festas em louvor do sol. Ora bem, como Jesus Cristo supostamente representa o Apolo da tradição romana e grega, portanto, que era realmente uma figura solar, então translocou-se o suposto nascimento de Jesus para esta data, para, de uma maneira, portanto, de certa forma, ardilosa, os sacerdotes da nova religião cristã católica, que quer dizer universal, manterem as tradições antigas e, de certa forma, fazendo uma camuflagem com uma pintura nova numa casa velha, e passou-se a chamar Natal quando eram festas com outros nomes, por conseguinte, e dedicadas a outras divindades diversas, não uma só, mas diversas, do passado. Por conseguinte, trata-se de de certa forma, transvestismo religioso de uma data que transfere-se para outro facto.
De acordo com as citações bíblicas, de acordo com o Evangelho, diz que quando Jesus nasceu, os pastores ainda tinham os rebanhos no campo. Ora bem, pela noite os rebanhos estavam no campo. Ora, isso tradicionalmente só acontecia na altura do verão. Portanto, porque naquele tempo os pastores não estavam no campo no inverno. Por conseguinte, nunca teria nascido, seguramente, nesta data que é dita. Por conseguinte, se analisarmos historicamente a figura a nível cabalístico, portanto, a nível esotérico, a nível mais profundo de tradições, vamos ver que a figura de Jesus equivale exatamente ao espírito solar, ao Sol. E não é por acaso que ele é chamado também do Leão de Judá. É um nome que se lhe dá. Portanto, astrologicamente, tudo leva a crer que ele, em bom nome da astrologia, teria nascido num signo de leão. Sem dúvida. Leão é perão, não é? Exatamente, num signo de leão. Porém, com o seu caráter forte e tudo mais que tinha, sem dúvida, ele terá tido como é que é dizer, uma dominância muito grande da influência de Carneiro, de Áries, porque ele não era pacífico, ele era, portanto, dirigente, ele era simultaneamente justo e com algum rigor, porque muito frequentemente os discursos dele, embora se refletissem sobre a questão do perdão, do amor e tudo mais, ele não era exatamente um cordeiro. Ele não tinha um aspecto de cordeiro, mas sim, ele andava de espada na mão, digamos, tanto ou quanto apenas o símbolo é apenas meramente forma literária da espada, de falar, não é que ele andasse de espada na mão, mas, portanto, ele andava de espada na mão, de certa forma, com a justiça da sua palavra e do que dizia. Ele feria, por exemplo, aquele discurso que ele dizia para os religiosos, portanto, parecidos com os nossos religiosos, quase todos, não direi todos, porque em todo o lado há exceções, e ele também naquele tempo também soube respeitar as exceções do seu tempo, mas para os religiosos hipócritas do seu tempo, ele dizia: raça de víboras, até quando terei de vos suportar? Como vêem, não é um discurso de cordeiro, nem de amizade, nem de pacificidade, não é? Exatamente. Portanto, ele tinha o seu lado de justiceiro, o seu lado de intransigência com o erro. Ele apontava o erro, mas ele dava sempre também, como um bom educador que era, o caminho para a reparação. Ele apontava qual era o caminho da reparação. Ele sabia que toda a gente podia errar, mas toda a gente se podia emendar. Portanto, ele foi basicamente um sociólogo, um filósofo, um educador, um grande instrutor. Ele incentivava ao pensamento, não é? Ele não dava as respostas às Exatamente, pessoas, por isso ele ensinava as pessoas através de parábolas, muitas vezes. Exatamente, sim. Não só, mas ao vulgo ele usava as parábolas
como forma de educar e para os fazer pensar, discernir, não é? Como, por exemplo, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano alerta-nos de que aqueles que são considerados inimigos são aqueles que nos poderão ajudar, e daí a gente nunca deve dizer jamais: não preciso deste ou daquele, nunca irei necessitar de fulano, eu jamais, porque eu jamais, na volta da folha do livro da vida, eu jamais cai no chão doente e incapacitado, e aquele de quem dizia eu jamais precisarei de ti será aquele que lhe prestará cuidados e que o trará de novo à hipótese de vida. Nunca podemos dizer nunca, nunca podemos ser orgulhosos, nunca podemos ser de tal forma, portanto, irreverentes para com a própria vida, porque a vida, essa sim, é que é a grande mestre que nos dá lições constantes. O Natal desvirtuou-se da palavra de Jesus completamente. Tudo se desvirtuou da palavra de Jesus. E o desvirtuamento começou quando se fez a religião. Aquilo que Jesus, eu posso garantir que Jesus nunca foi cristão. Eu posso garantir que Jesus nunca fundou nenhuma igreja. E esta história do Pedro, tu és pedra e sobre ti repousa, isto foi criado pelos sacerdotes posteriormente. Portanto, ele não instituiu nenhuma igreja, e a prova disso é que a dita igreja só se fundou umas centenas de anos depois, porque nunca existiu igreja. Existiram foi comunidades que se juntaram sobre os princípios éticos, filosóficos que o mestre ensinou. Ele era um rabi não tradicional, por isso lhe chamavam rabi, e portanto também lhe chamavam Raboni, como termo de mestre que lhe davam. Portanto, ele sendo, portanto, da cultura judaica, ele não professava o catecismo judaico, ele não seguia os princípios judaicos, e por isso das condenações que teve, que o levaram ao julgamento e à condenação à morte, foram precisamente o de ser não respeitador da santificação do dia de sábado. Um dos, entre outros tantos. Portanto, ele era acusado de andar com prostitutas, de andar com gente que não prestava aos olhos da sociedade, de andar... Que não presta aos olhos da sociedade, não é? E depois, que eram os proscritos à altura da sociedade. Hoje em dia, quem são os proscritos da nossa sociedade? São os mendigos, são os drogados, são, enfim, são todos aqueles, os marginais. Exato, são todos aqueles os marginais, que não são marginais, são seres humanos marginalizados pela sociedade falsa, com ideologias absolutamente pervertidas, porque a ideologia que beneficia um e esquece os outros, ou deteriora a vivência dos outros, é uma ideologia cruel, não correta, não justa, e é uma ideologia não natalícia, porque Natal é todos os dias. Natal é nascimento, significa nascimento. E esta festa de Natal é a festa
em que, aproveitando o paradigma digamos, da narrativa criada sobre Jesus, é o dia da estrela de Belém, que brilha na alma do ser e que o acorda à sua essência e que lhe diz: anda, desperta, o que é que estás aqui a fazer? Então vamos adorar o menino. Mas que menino? Qual é o menino que nós vamos adorar? O menino, a criança interior, que nós esquecemos, que nós abandonamos, que nós quase matamos e que nós temos o dever e a obrigação de resgatar. É essa a quem nós temos que ir buscar e reconciliarmos-nos com ela. Porque essa é o nosso ser e, ao mesmo tempo, o nosso próprio filho, o filho interno que temos que encontrar e com quem temos que aprender, que é o menino instrutor, o menino imperador, aquele que impera e nos traz a pureza, que nos traz a inocência e a verdade. E é isso que falta ao ser humano e à humanidade. Ser como deveria ser a criança que precisa de nascer. Então, Natal é viagem ao interior do ser no resgate da sua consciência, da criança perdida. Vamos salvar, vamos resgatar o menino, menina perdido em nós. É esse que espera ansiosamente e com quem temos que nos reconciliar e pedir perdão de o termos abandonado, de o termos quase deixado morrer, porque ignorantemente esquecemos que ele existia. Portanto, o Natal nós devíamos dedicar um tempo para a introspeção. Não é? O Natal não deveria ser uma festa de banquetes, mas sim uma festa de meditação, uma festa espiritual, basicamente espiritual, perdão, que nesta data solar seria o reacender da chama solar neste inverno da alma, neste inverno que a alma peregrinou na sua desolação para se aquecer com a chama mais vivamente, consciencializar o menino, a menina dentro de si e caminhar unido daqui para a frente até a apoteose do solstício do verão, em que, glorificando, expande as festas do fogo, nomeadamente com as nossas festas dos santos populares. Exatamente. As festas dos santos populares são as festas do solstício de verão, porque caem todas em junho. Exato. Que é o oposto a dezembro. Não é? E é isso. Só um momento. Neste Natal nós poderíamos fazer uma diferença? Sim? Sim. Ou cada um de nós poderia fazer uma diferença em fazer um trabalho interno. Nós estamos numa fase delicada, não é? Sim. Onde existe muita diferença de opiniões e onde passamos por um período de grande carência também, a nível emocional, a nível financeiro. Como é que nós nos podemos juntar, ou como é que cada um se pode juntar a si mesmo para entrar numa vibração diferente, sair de uma época natalícia material para entrar numa época natalícia espiritual?
Nós sabemos que é olhar para dentro, nós sabemos que é a nossa própria transformação, mas nem todos têm essa consciência. Aqueles que a têm, podem fazer alguma coisa por aqueles que não têm? Apenas difundir e divulgar uma nova consciência, uma nova forma de ver. Porque nada pode ser impositivo. Não podemos impor uma visão e estabelecer multas às pessoas que não sigam essa visão, com polícias a vigiar se a pessoa segue aquilo ou não. Não podemos monitorizar as pessoas com câmaras ocultas para ver se seguem e meter polícias pela porta dentro e multá-las ou levá-las presas porque transgrediram. Isto é o plano do Big Brother, portanto o grande irmão que George Orwell escreveu, como sabemos, esse livro. Portanto, não é assim que nós vamos resolver as coisas, não é assim que mudamos consciências. Mudamos consciências através da propagação da mensagem e através, sobretudo, mais do que a palavra, da nossa ação. Porque a palavra, se não for secundada pela ação, não vale nada, é falsa. Por isso existe aquele velho ditado: bem prega Frei Tomás, faz o que ele digas, não fazes o que ele faz, não é? Ora bem, não podemos ser Frei Tomás a pregar uma coisa e fazer outra. Devemos sim fazer com que aquilo que a gente faz fale pela nossa boca sem a gente falar. Portanto, é importante nós sermos o foco da expressão, da ação no dia a dia, no momento a momento com os outros. E, sobretudo, o outro passo seguinte é não ter medo. Não ter medo, não ter medo de si próprio, não ter medo de nada, nem dos outros, nem de coisa nenhuma. E terceiro, não ter medo de nenhuma infecção, porque o Jesus que nós festejamos também era médico e médico das almas e dos corpos. E ele disse: não há nada fora do homem que o possa contaminar. É bom que nós, com a mania dos vírus, não esqueçamos esta frase: não há nada fora do homem que o possa contaminar. E, na verdade, a ciência que pensa nos vírus, nas bactérias e nas infecções só tem 100 anos, e todas as outras ciências médicas desmentem esta medicina atual e que ela é falsa. Por conseguinte, temos que mudar o paradigma da visão, e porque temos que assumir a nossa liberdade, porque todos somos livres. Então, devemos festejar o Natal todas as vezes que queiramos, todos os dias do ano, todo o tempo da nossa vida. Devemos dar Natal abundantemente e devemos, sobretudo, não esquecer os nossos irmãos em cada dia, em cada momento, não nos esquecermos que eles são seres como nós, e não esquecer ou não desprezar a carne alheia deles, na carne alheia deles a nossa própria. Tudo o que fizermos contra eles, o estamos fazendo contra nós próprios. E é assim, lembremos-nos que Jesus foi entre os leprosos cuidá-los e curá-los quando realmente todos se afastavam deles. Portanto, que este Natal as pessoas se possam abraçar, que as pessoas possam ser sinceras e que ninguém exija cartão de passe sanitário a alguém para visitar um parente ou um familiar, porque isso não é Natal. Isso é uma desonra de tudo o que é humanidade. Doutora, acha que nós estamos numa sociedade em construção ou em decadência? Onde as tecnologias estão ao rubro, onde existe um avanço da ciência,
A nível tecnológico, por exemplo, e vou-me basear aqui, acha que nós estamos nessa sociedade em construção para um bem comum ou uma sociedade em decadência? Estamos numa sociedade finalizante, segundo a minha ótica analítica, porque estamos no finalizar ou no matar a humanidade, o que de bom o homem tem, o ser humano tem, em favor de algo frio, de algo impessoal, de uma robotização, é o que estão a pensar, robotizar o ser humano, uma tecnologia avançadíssima, negando a espiritualidade e o próprio espírito. Estamos numa sociedade mais que nunca materialista, reducionista, esclavagista, assassina e que acabará por se destruir a si mesma com estes caminhos. Mas, no entanto... Só ficarão os que sobrarem, os que não tiverem aderido a esta loucura. Porque estamos em rota de autodestruição. Certo, mas no entanto, por exemplo, nós estarmos aqui, assim o doutor está nos Açores, eu estou no Porto, nós estamos aqui e isto é permitido pela tecnologia. Não é? Mas a tecnologia aliada às boas escolhas não é prejudicial ao ser humano. Agora, a tecnologia que quer escravizar o ser humano e reduzi-lo e até limitar-lhe o pensamento, essa é destrutiva. Certo. Essa não presta. Efetivamente, as tecnologias e as ciências que sejam usadas com consciência para o bem supremo de todos, e não só de alguns, que aí começa o problema, é que as tecnologias são postas ao uso só de alguns privilegiados de início e esquecendo todos os outros que seriam inicialmente os que teriam que ser beneficiados dessas tecnologias. Não pode ser uma tecnologia elitista e, portanto, não pode ser uma tecnologia elitista em prol de uma escravatura e de uma negação do resto dos seres humanos só para um grupo elitista poder desfrutar. Ora bem, existem robôs para nos ajudar. Esses robôs deveriam ser disponibilizados a toda a gente. Toda a gente deveria ter direito a ter casa. E isso deveria ser socialmente concedido a todos, de maneira equitativa e não exploratoriamente. Nós vivemos num processo de abuso, portanto, abuso de consumo e abuso de exploração financeira com processos financeiros extremamente, portanto, exagerados, hipertróficos, que só pensam em ampliar de forma desmesurada tudo, esquecendo tudo mais. Por isso estamos numa sociedade consumista que destrói o planeta, que destrói os seres vivos à volta, que não lhes interessa. Os animais são coisas, os animais não são seres vivos, são coisas que se destroem como a gente quer. O reino vegetal são coisas, não interessa. Destruímos as árvores todas, plantamos árvores eletrónicas, fazemos árvores artificiais para decorar. Se estamos nisto, estamos no rumo da autodestruição total e absoluta. Não há volta a dar enquanto a consciência não mudar.
E é preciso que mude rápido, ou que então isto se destrua rapidamente, porque senão a Terra não sobrevive. Não é? Como a Fênix. Claro, Ou que claro. porque É. a terra, quando surge, ela surge com tudo que o ser humano precisa. E depois é que surge o ser humano na Terra. Não é? Exatamente. A Terra preparou o lar para nos ter. E nós devíamos olhar com amor para o reino vegetal, para as pedras que nos sustentam, olhar a riqueza, a beleza das pedras. Elas não são só calhaus. Calhaus somos nós que consideramos aquilo um calhau. A nossa consciência é que é um calhau. Elas são vida, vida mineral, temos que pensar. Vida. O universo está cheio de vida, não está morto, não há morte no universo. Exatamente. Tudo tem vida e expressão. E o que morre, morre para um renascer num novo ciclo. Assim é com os mundos, com os planetas, com as estrelas. Tudo fica para reaproveitar depois aquilo para uma nova construção. Nós só temos que, a nível de consciência, ajudar esta transformação. Claro, nós somos parte dessa transformação. Certo. Nós, antes de sermos humanos, há muitos tempos incontáveis que não podemos pensar, já fomos calhaus, como consideramos. Nós somos a evolução de um mineral que evoluiu e que agora é o que somos. Infelizmente somos isto, podíamos ser muito melhor. Já devíamos estar muito mais adiante. Porquê que Diga. estamos cá todos nesta altura? Isto é uma pergunta difícil. Mas... Olhe, porque tal como a loucura geral que atacou grande parte dos seres humanos inconscientes e que os está levando de uma forma alienada num rumo de autodestruição moral, espiritual, de alma, de negação de tudo, e até caminhando para a destruição do planeta, uns quantos doidos espiritualmente resolveram vir cá neste momento exatamente sofrer estas maluqueiras, entre aspas, dos inconscientes e sofrer-lhes um bocado as suas atrocidades, porque somos nós aqueles que ainda mantemos a esperança viva, que mantemos um elo de alguma coerência e que apontamos a vida como rota, como meta e como verdadeira senhora a quem nós servimos e veneramos. E que apresentamos o coração como o verdadeiro templo do Deus vivo e que apresentamos o grande Deus como o sumo universo. Unidade, verso, participo passado do verbo latino vertere, derramar, o derramado, aquilo que se atribui a uma das qualidades de Deus que é omnipresente, está em todo o lado, está derramado. Então, o nome de Deus também é o universo. E esse somos nós todos. Porque somos Ele. Até aqueles que o negam, até aqueles que só fazem disparates. E por quem e para quem nós viemos. Sim, porque todos estamos aqui por eles, não por nós. É mesmo, doutor. Doutor, quer deixar E viemos para dar consolo também aos animais, às plantas e tudo isso, porque trouxemos essa consciência. Doutor, quer deixar alguma mensagem para os nossos leitores? Quero dizer que não detestem o Natal, que o Natal é lindo, que o Natal é mágico dentro deste princípio espiritual, que não esqueçam este princípio espiritual, que em vez de fazerem uma grande ceia com coisas
a abarrotarem-se de coisas que não são necessárias, que façam uma reunião de pessoas amigas, de familiares, de todos em unidade espiritual, em agradecimento, em partilha da consciência de unidade geral e, ao mesmo tempo, doando-se uns aos outros. Façam, sim, uma refeição simples, frugal, com coisas leves, e partilhem-na várias vezes durante o ano, para que o Natal possa ser consciência, para que Jesus, menino interior, menina de cada um, nasça todos os dias novamente no milagre da estrela de Belém. Obrigada, doutor. Em meu nome pessoal e em nome de todos aqueles que colaboram com a revista Espaço Aberto, agradeço a sua presença e desejo-lhe um Santo Natal. E igualmente, obrigado. Continuamos juntos, unidos por aquela chama que é a única. Muito obrigado. Obrigada. Até logo. Obrigado. Um abraço.